programa Moeda Viva tem o apoio cultural do Grupo Alchec. Hoje estaremos acompanhando a entrevista feita por Rita de Cássia Marques ao Dr. Sérgio Petrilli, diretor superintendente do GRAAC, Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer. E no segundo bloco do nosso programa, você vai estar acompanhando a cobertura da Noite Italiana, ocorrida no Clube Espéria. Olá, público do TV Moeda Viva. Hoje nós estamos aqui no GRAAC e nós vamos conversar com o Dr. Sérgio Petrilli, que é um dos fundadores aqui do local. Dr. Sérgio, como surgiu o GRAAC? Como foi fundado o GRAAC? O nosso grande objetivo nesse hospital é curar a criança com câncer. Quando nós começamos o trabalho, lá em 1991, nós tínhamos muita dificuldade para poder fazer esse tipo de condição de oferecer ao paciente aquilo que ele precisa. O câncer da criança é uma doença curável, em 70% dos casos. Então o GRAAC surgiu com a ideia de apoiar o setor de oncologia, que naquela época estava dentro do Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina. E a partir desse momento, nós trouxemos uma ideia de Memphis, do Tennessee, que existia uma organização não governamental que captava recursos e injetava numa estrutura que criou um hospital, que podia oferecer para os pacientes medicação adequada, equipamentos adequados. E essa ideia foi reproduzida aqui com a gente. Quanto tempo tem o GRAAC? O GRAAC foi fundado em 1991, né? E em 1998 é que a gente mudou para esse hospital, que o GRAAC conseguiu construir graças à ajuda de muitas pessoas. Nós temos aqui 11 andares, estamos aqui na Rua Botucatu 743, aqui em São Paulo, e conseguimos oferecer tudo aquilo que a gente precisa para os pacientes terem as melhores chances de cura. Então, quantas crianças vocês atendem aqui atualmente? Nós temos mais de 4.000 crianças registradas. São mais de 300 casos novos de crianças com câncer. Você sabe que uma criança tem, em média, 1 ano de tratamento. Então as crianças vêm, ficam perto de 1 ano tratando, pois elas se mantêm em controles e fazem também retornos para poder avaliar se estão em remissão, e parte delas, graças a Deus menos do que 30%, podem recair, a doença pode voltar, e aí eles passam a ser tratadas novamente. E é possível diagnosticar previamente o câncer na criança ou não? A ideia que nós temos hoje é de um diagnóstico precoce do câncer. Quanto mais cedo a gente puder diagnosticar, é melhor para os pacientes. Você vai lidar com uma quantidade de doenças, com quantidade de células tumorais menores do que aquele paciente que chega muito avançado. O duro é que a maioria dos cânceres da criança tem sinais e sintomas, como manifestação inicial, muito parecidas com as doenças infantis benignas. Por exemplo, é muito comum você ter um gânglio, uma bolinha assim no pescoço, que às vezes parece só uma íngua de uma infecção amigdaliana, e ali estaria começando um linfoma, que é uma doença grave da criança. Palpável. Né? Palpável. Você tem às vezes crianças com manchas roxas no corpo, fica palidazinha, branquinha, tem dor nas pernas, perde muito a atividade física, e isso pode ser um dos sintomas de leucemia, mas muitas vezes são confundidos com anemias, com anemias carenciais. Você pode ter barriguinha grande, que muitas vezes são confundidas com germes, com problema de parasitas, vermes intestinais, e na verdade você tem um tumor renal ou um tumor no intestino. A gente tem muitos problemas de crianças com dor de cabeça, e que às vezes são tratadas com problemas de falta de óculos, problemas de enxaqueca, e na verdade tem um tumor no cérebro. Então o que a gente costuma dizer é que não é que tudo é câncer, esses sintomas são muito frequentes na criança, mas o que a gente imagina é que se uma criança tem uma doença benigna, ela procura o médico, é tratada, ela costuma melhorar em 7 a 10 dias. Se isso não ocorrer, a recomendação é que volte ao médico, eventualmente tem que ser feito alguns exames, para que a gente tenha certeza que não passou por baixo desse primeiro momento uma doença mais séria. Doutor Sérgio, qual é a estrutura, como é formada a estrutura da GRAAC? Então, o GRAAC é um hospital universitário, né? Um hospital que tem aqui professores da Faculdade de Medicina e tem uma estrutura voltada para tratar especialidade que é multidisciplinar.
Então aqui a gente tem os serviços de cirurgia, tem serviços de quimioterapia, tem os serviços de psicologia, enfermagem competente, nutrição, é multidisciplinar. O que é muito interessante é que nesse hospital a gente recebe cerca de 90% dos pacientes são do SUS, né? Sistema Único de Saúde. Então o GRAAC precisa, nessa nossa organização não governamental, ter uma estrutura boa para captar recursos. Então a gente tem aqui um número muito grande de sócios, nós temos cerca de perto de 100 mil sócios que participam dentro do GRAAC. Nós temos um setor de call center que busca a doação na casa das pessoas. Nós temos eventos como Maquidia Feliz, jantares e temos várias parcerias. Por exemplo, como o Sou Fã de Criança, que é uma marca nova, muito interessante, que o GRAAC está lançando para ser colocado em produtos que hoje podem ser vendidos e com a marca que é de responsabilidade social. E a ideia é convidar todos da comunidade para que, colaborando com o GRAAC, vai estar colaborando com a chance que nós temos de oferecer o tratamento digno para as nossas crianças. E além assim, desse tratamento de cura que é realizado aqui, vocês têm também alguns cuidados paliativos, digamos assim. Como é que funciona? O que são esses cuidados paliativos? O paciente com câncer tem um determinado momento que ele sente dor, ele tem alterações importantes no seu humor, tem alterações na sua alimentação, tem alterações diferentes na área de assistência para essa criança psicológica. Então, o que o grupo tem são estruturas multiprofissionais que atuam para amenizar esse tipo de sintoma. A gente diz hoje que cuidados paliativos não é mais apenas para os pacientes que já estão fora de possibilidade de tratamento, que estão em fase terminal de vida. A gente entende que cuidados paliativos implica o bem-estar do paciente, implica em tentar amenizar as queixas e os sinais e sintomas, por exemplo, de um paciente desde o início, quando chega com um tumor grande e lhe causa muita dor ou dificuldade para alimentação. Cuidar dessa dor desse paciente já faz parte de um cuidado que interfere na evolução do tratamento, interfere na aceitação do paciente em ficar dentro de um hospital recebendo remédio. O programa Moeda Viva tem o apoio cultural do Grupo Alchec.